Muito bem, estamos começando mais um programa, a Hora da Notícia. Este é o PHN número 100, né, de 2019. São 100 horas de programa, 100 programas falando das notícias do Brasil, de Goiás e do mundo, aqui na Mais FM. Você é bem-vindo, você que acompanha em 87,9, nosso abraço, nosso carinho para você que nos acompanha na nossa transmissão pelo Facebook, né, o nosso abraço. Daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui os nossos internautas, né, que estão conosco, para você que nos acompanha nos aplicativos da Mais FM, né, o nosso abraço, o nosso carinho também. Obrigado a você que nos acompanha no aplicativo Rádiosnet, no Rádios Brasil, no TuneIn, ou seja, tem muito jeito de acompanhar a Mais FM. Para você que ainda não conhece, eu quero convidar você a acessar o nosso site, www.fmmais.com.br. É o novo portal de notícias da cidade, né? O nosso site é fmmais.com.br. Você tem notícias, informações, né, da cidade, de Goiás, do Brasil, e você tem também como acessar o áudio da Mais FM. Você abriu a página, você já tem ali um link embaixo, bem no cantinho, no meio da página, no final da página, tem lá uma setinha, onde você vai acessar a Mais FM, né? Outra maneira, tem também o aplicativo, não o aplicativo, tem também o link para você acessar a nossa rádio Mais Gospel. A Mais Gospel é a versão da Mais FM 100% gospel, com programação gospel 24 horas por dia, né? Muita música, muita palavra, muita mensagem. Você acompanha alguns programas da Mais FM, por exemplo, o PHN, né? O programa Hora da Notícia está nas duas emissoras, o programa Tarde Comunitária está nas duas emissoras, o Ponto de Vista está nas duas emissoras, o Gotas de Eternidade está nas duas emissoras, né? E fora esses programas que estão nas duas, né? Nós temos programas específicos para a Mais Gospel, né? Você, para acessar a Mais Gospel, você pode acessar no site fmmais.com.br. Bem no alto do site tem um banner azul, né, compridinho, tem lá, inicial, quem somos, equipe, top 10, programação, fotos, Rádio Mais Gospel, né? Você clicando no Rádio Mais Gospel, né, estou com o meu site aberto aqui, você vai aparecer a página falando sobre a Rádio Mais Gospel. É uma nova emissora que sucede à Web Rádio Nova Gospel, né? A Nova Gospel está no ar há mais de 6 anos e veicula a palavra de Deus e música evangélica para milhares de internautas. O canal agora passa a se chamar Rádio Mais Gospel, tem nova programação, vinhetas e plástica no mesmo padrão da Rádio Mais FM. O nosso propósito é dar ao nosso ouvinte mais opções de programação, abrir espaço para novos programas e participação de obreiros, pastores, evangelistas e amigos que queiram divulgar a palavra de Deus neste canal. A Rádio Mais Gospel também é mais um modo de divulgação das igrejas, profissionais liberais, pequenas empresas de nossa cidade e região, né? A Rádio Mais Gospel tem programação jornalística e apresenta programas informativos da equipe da Mais FM. Seja bem-vindo a Mais Gospel, um novo canal de bênção da cidade, né? Estou lendo aqui a página de apresentação da Mais Gospel. Aqui embaixo tem um linkzinho, né? Um sinal da Mais com uma setinha. Se você clicar, você vai ouvir a Mais Gospel, né? Então, está no ar neste momento o nosso programa, né? Mas você tem programação 100% gospel, 24 horas por dia. Você pode acessar também a Mais Gospel através do aplicativo, né? Só que no aplicativo o nome ainda é Web Rádio Nova Gospel, tá? A gente está mudando, ainda não ficou pronto o novo aplicativo, mas você clica Rádio Nova Gospel, Web Rádio Nova Gospel, e você consegue acessar, portanto, a Rádio Mais FM Gospel. Tá legal? Então, mais um canal de comunicação aqui da Mais FM para você ficar bem informado, para você, né, ter aí as melhores informações do dia. Bom, vamos falar de futebol, né? Ontem teve rodada da Copa do Brasil e a gente tem aqui os resultados dos jogos de ontem.
o Paysandu e o Internacional se encontraram e o Inter saiu vitorioso por 1-0, né? Um jogo que foi destaque foi o Bahia e São Paulo, né? O Bahia acabou vencendo o São Paulo por 1-0 também, né? O Bahia está classificado para a próxima fase e o São Paulo desclassificado. O Grêmio venceu o Juventude por 3-0, né? Então, estes os jogos de ontem da Copa do Brasil. Paysandu 0, Inter 1, Bahia 1, São Paulo 0, Grêmio 3, Juventude 0. Hoje, às 20 horas, né, Kellen? Hoje tem o quê? Hoje a Kelinha vai assistir, né, juntamente com o Manuel Alves da Silva, a Letícia Silva, que são torcedores do Palmeiras. Tem Palmeiras e Sampaio Corrêa às 20 horas pela Copa do Brasil, né? Então, portanto, Copa do Brasil aí nesta rodada das semifinais, né, definindo aí aliás, oitavas de final, né, definindo os semifinalistas. A Série B tem jogo amanhã. O Atlético Clube Goianiense vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense, né? Então, amanhã, às 19 horas e 15 minutos, tem Atlético Goianiense e Figueirense. E, no sábado, tem Vila Nova e Criciúma também pela Série B, né? Então, os times goianos que estão na Série B são, né, o Atlético Clube Goianiense e o Vila Nova, que participam da Série B. Tem jogos. O Atlético tem amanhã, né, às 19h15, contra o Figueirense, e o Vila Nova tem no sábado contra o Criciúma. Na Série D, né, quem participa da Série D e que nos interessa aqui é a Anapolina, né? A Anapolina tem novo jogo na próxima segunda-feira, dia 3. A Anapolina a Rubra, né, vai a Minas Gerais, lá em Patrocínio, para disputar mais uma partida com a Patrocinense, né? Patrocinense que já esteve aqui em Anápolis e vai receber a Anapolina lá em Patrocínio, Minas Gerais, dia 3, portanto, segunda-feira, esse jogo da Anapolina. A Anapolina volta a jogar depois, né, contra a União de Mato Grosso, isso no domingo, dia 9 de junho. Então, são as duas próximas partidas, né, participações aí da Anapolina na Série D do Campeonato Brasileiro. Certo? Então tá aí, né? Os times que nos interessam aqui da região de Goiás e aqui da cidade, né? Participando dos campeonatos aqui, né, brasileiros. Por falar em times que interessam, deixa eu só ver aqui, né, as próximas notícias aqui do esporte. Hoje a internet está devagarzinho, né? Está numa lentidão, que Deus me livre. Né? Eu quero destacar, né, para não dizer que eu não falei das flores, domingo tem Atlético Mineiro e CSA no Independência, domingo dia 2, às 19 horas, né? O Clube Atlético Mineiro, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, chamada Série A, né? O Palmeiras é o líder e o Atlético Mineiro é o segundo. O Atlético vai receber o CSA no domingo, às 19 horas, no Independência. Tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Muito bem, vamos às notícias políticas de hoje, né? O G1 traz o segundo destaque. Primeiro destaque do G1 é: Supremo Tribunal Federal deve decidir nesta quinta-feira se o governo pode vender estatais sem aval do Congresso, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, né, ele vai decidir hoje se o governo federal pode vender as estatais sem aval do Congresso. Adivinha qual vai ser a decisão do Supremo, né? É claro que o governo federal não pode vender estatais, não pode dispor de empresas que têm o patrimônio do povo brasileiro sem ouvir o Congresso, né? Por quê? Porque a decisão ela não pode ser só do Executivo, né? Então, o Supremo decidirá se permite venda da TAG, subsidiária da Petrobras, né? Então, o governo tem interesses de vender, né, empresas que fazem parte do patrimônio da nação, do país,
e a venda essa venda ela está proibida por determinação do ministro Lewandowski. Agora, o tema será analisado pelo plenário e o STF também decidirá sobre a venda da TAG subsidiária da Petrobras, né? O Supremo Tribunal Federal decidirá nesta quinta-feira, 30, se o governo federal pode vender estatais sem autorização do Congresso Nacional. A decisão a ser tomada também valerá para governos estaduais e prefeituras. Na prática, durante o julgamento, os ministros vão decidir se referendam ou derrubam uma decisão liminar, né? Decisão liminar significa decisão provisória, concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski no ano passado. Pela decisão do ministro, o governo não pode vender estatais sem aval do Poder Legislativo. Lewandowski tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, o CONTRAF. No entendimento do ministro, o aval do Legislativo é obrigatório quando a venda de estatais implicar na perda do controle acionário pelo poder público. O Ricardo Lewandowski também restabeleceu que para a venda é necessária a realização de licitação. O processo só poderá ser dispensado se não houver perda do controle acionário das empresas pelo poder público. Em outras palavras, né, o Lewandowski entende o seguinte: se o governo vai continuar no controle da empresa, vai ter mais de 50% das ações, ele poderia fazer essa venda sem autorização do Congresso. Se o governo vai perder o poder de controle da empresa, né, vai ficar com menos ações do que os compradores, vamos dizer assim, ele vai ficar como minoritário, aí deve ter a autorização do parlamento. Além disso, deve ser feito através de licitação. Claro, né, se você vai vender algo que é público, tem que dar oportunidade para que haja concorrência, né, para que haja participação de mais interessados, para evitar que alguém seja beneficiado. O processo de licitação só poderá ser dispensado se não houver perda do controle acionário das empresas pelo poder público, ou seja, se vai vender só ações, parte das empresas, e vai continuar no controle, segundo a decisão do ministro, não precisaria de autorização. Os ministros podem decidir no julgamento dessa quinta-feira, primeiro, se é preciso o aval do Congresso para a venda de qualquer empresa pública, incluindo empresas de sociedade mista e subsidiárias. A autorização do Congresso só é necessária quando houver perda do controle acionário, né? É preciso uma lei genérica de autorização para vários negócios ou uma lei específica aprovada para cada venda. Em caso de venda da estatal, se será exigida licitação ou outro processo. E a licitação será exigida sempre que houver perda do controle. São algumas possibilidades de decisão do Supremo Tribunal Federal, né? A pauta desta quinta-feira também prevê o julgamento da venda da transportadora associada de gás, a TAG, subsidiária da Petrobras. O plenário do Supremo vai decidir se mantém ou derruba a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que suspendeu a venda de 90% de participação acionária da empresa. O interesse tem um valor, né? São 80 bilhões, apesar de o Supremo ter divulgado a pauta de todo o semestre do fim do ano passado. As duas ações foram incluídas para julgamento somente nesta semana para solucionar impasses de interesse do governo federal. Portanto, esse aí o destaque, né, desse momento do portal G1, né? Então, outros destaques: o presidente do Senado decide não votar a MP que muda Código Florestal. A medida foi aprovada ontem pela Câmara, mas perde validade na segunda-feira. A briga aqui, né, o presidente do Senado, ele questiona o fato de que a medida provisória foi aprovada na Câmara ontem, né, e teria que ser aprovada no Congresso hoje. Por quê? Porque segunda-feira ela perde a validade se não for votada, né? E o Senado reclama que não tem tempo para discutir as MP, as medidas provisórias, quando chega no Senado, né? Às vezes na Câmara demora para discutir, demora para resolver,
E quando chega no Senado, o prazo está esgotado e o Senado precisa fazer correndo. Então, por isso, o presidente do Senado decide que não vai votar o código, a MP que muda o Código Florestal. Ok? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação no programa Hora da Notícia número 100. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62 3099 2412 99921 2761 e o WhatsApp 99143 9193. Gesso Garcia. Rádio Mais FM. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, né? Segundo bloco do programa Hora da Notícia desta quinta-feira, hoje, 30 de maio de 2019. Está no ar o nosso programa Hora da Notícia número 100,
né? Nós começamos no ano de 2019, mudamos o nome do programa de Anápolis é Notícia para Hora da Notícia, né? Esse já é o número 100, parece que foi outro dia, né? Já são 5 meses completando aqui de programação. Lembrando para você, né, já que a gente falou de final de mês, lembrando que hoje tem manifestações pelo Brasil afora, né? Hoje os estudantes vão às ruas novamente, os estudantes têm confirmadas, né? Os estudantes confirmam atos já programados em 150 cidades no 30 de maio, né? Os alunos, professores e trabalhadores voltam às ruas neste 30 de maio para protestar contra o arroxo de verbas nas universidades e institutos federais imposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Os estudantes, portanto, devem ter mobilização, não só estudantes, mas professores e trabalhadores pelo Brasil afora, né? São Paulo, por exemplo, estudantes, professores e trabalhadores ligados à educação ocuparão as ruas do Brasil nesta quinta-feira, dia 30, contra o corte de verbas nas universidades e institutos federais pretendidos pelo governo Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento da União Nacional de Estudantes, a UNE, e da CUT, são cerca de 150 cidades com manifestações marcadas, seja por secundaristas, universitários, pós-graduados, professores e trabalhadores. Apesar da força apresentada no último dia 15, quando 200 cidades pararam contra as mudanças nas verbas da educação, os estudantes afirmam que a educação ainda está sob ataque. Estive na Câmara dos Deputados em uma audiência pública na última semana para tentar argumentar com o ministro da Educação contra os cortes, mas ele se recusa a nos ouvir. Então, será pelas ruas que ele vai ter que entender. No dia 15, levamos mais de 2 milhões de pessoas para as ruas e no próximo dia 30 tem tudo para repetir esse público, diz a presidente da UNE, Mariana Dias. As manifestações desta quinta-feira também colocam em pauta a reforma da Previdência, né? E a greve geral marcada pelas centrais sindicais no dia 14 de junho. A CUT e entidades filiadas, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, o CNTE, e a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, a CONFETAM, aderiram à mobilização. Na capital paulista, o ato será marcado para o Largo do Batata, Zona Oeste, a partir das 17 horas. Já no Rio de Janeiro, o movimento estudantil se concentrará na Candelária, centro da cidade, a partir das 15 horas. As manifestações em defesa da educação também estão marcadas ao redor do mundo, como em Nova York, Estados Unidos, Genebra, na Suíça, Lisboa, em Portugal e Dublin, na Irlanda. Então, aqui no Brasil, a programação de atos em nas capitais, né? Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju e Palmas, né? Não sei, não me lembro se eu li Goiânia aqui, mas Goiânia, sim, Goiânia. A manifestação em Goiânia será na Praça Universitária, setor leste universitário, a partir das 15 horas. Portanto, aí participação dos estudantes, trabalhadores, professores em todo o Brasil contra os cortes na educação e também contra a chamada nova Previdência. Isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos para trazer, né, o Libório traz para nós as principais notícias do que acontece em Goiás e na capital goiana. Bom dia, Libório Santos. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Acusado de estuprar estudante na UTI de hospital se entrega à polícia. Programa Agrinho recebe a parceria do governo do estado. Deficientes e portadores de necessidades especiais poderão ser beneficiados com a redução da carga horária de trabalho. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 30 de maio, quinta-feira. Esses são os nossos destaques.
Olha, se tratando do mundo do crime, tudo é possível, até mesmo fatos que chocam as pessoas e provocam repúdio e revolta. Pois bem, a Polícia Civil continua as investigações do caso de uma estudante universitária que foi estuprada dentro da UTI de um hospital aqui em Goiânia. A moça, com 21 anos, acabou morrendo. O acusado, que nega a prática do crime, é um técnico de enfermagem de 41 anos que se apresentou à polícia ontem. Ele preferiu ficar em silêncio durante o depoimento. A estudante era filha única de policiais e seu corpo foi sepultado ontem. O funcionário do hospital também é acusado em um outro caso e que teria abusado de uma paciente com 83 anos, também na UTI do hospital. Esse fato foi denunciado à polícia pela neta da vítima. Agora, meu amigo, tente entender as atitudes de alguns seres que se dizem humanos. A Assembleia Legislativa aprovou ontem um requerimento de autoria do deputado Humberto Teófilo propondo a concessão de título de cidadão goiano ao presidente Jair Bolsonaro. Também na Assembleia tramita um importante projeto de autoria do deputado Cairo Salim e que beneficia as pessoas portadoras de deficiências ou de necessidades especiais. Cairo Salim dá mais detalhes sobre essa proposta. A nossa ideia, o nosso projeto, Libório, é reduzir em 50% a carga horária dos servidores do Estado de Goiás, dos servidores públicos, que têm deficiência física ou que tenham filhos deficientes, portador de necessidades especiais ou o cônjuge. Já existe uma lei federal para os servidores públicos federais. Os servidores do Estado de Goiás não se enquadram a essa lei. Daí a importância de nós fazermos essa lei aqui na Assembleia Legislativa para que as nossas servidoras e servidores, aquele que tem um filho, que precisa levar esse filho no CRER todo dia, e a pessoa que tem deficiência, que tem necessidade especial, ela demora para levantar da cama, é mais difícil de escovar o dente, demora para tomar banho, tem que levar na ecoterapia, tem que levar numa terapia no CRER. Então, a mãe, o pai, precisa de um tempo maior para cuidar desse filho ou desse cônjuge, enfim, ou dela mesmo, quando ela é portador de necessidade. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 10 votos a 1 trecho da reforma trabalhista de 2017, que permite que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em atividades insalubres em algumas situações. Na prática, o STF proibiu que essas mulheres trabalhem em locais insalubres em qualquer circunstância. Violência e mais violência. A Polícia Civil de Planaltina, em torno de Brasília, está investigando um caso de maus-tratos que pode ter causado a morte de uma menina e deixado com vários ferimentos 3 irmãozinhos dela. Todas são crianças e, de acordo com o relatório da Polícia Militar apresentado à delegacia, a tia delas, de 17 anos, e um namorado de 19 anos são suspeitos das agressões. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura e da Agência Goiana de Turismo, lançou ontem as Cavalhadas 2019. A festa cultural e religiosa acontece entre 9 de junho e 8 de setembro em 11 municípios goianos. São eles: Pirinópolis, Santa Cruz de Goiás, Palmeiras de Goiás, Posse, Jaraguá, Crixás, Hidrolina, São Francisco, Santa Terezinha, Corumbá e Pilar de Goiás. O Estado de Goiás vai receber uma verba suplementar do governo federal de 2,2 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos de 776 milhões liberados para esse ano já foram utilizados. O Agrinho, um programa criado pelo Sistema FAEG Senar, é executado junto aos alunos de primeiro grau da rede estadual de ensino e já atingiu a milhares de estudantes. Ele visa a preservação ambiental e, esse ano, dentro da busca de parcerias, ele ganha um grande aliado, que é o governo do Estado. Segundo o presidente do Sistema FAEG Senar, José Mário Schreiner, o programa será expandido também aos alunos do segundo grau. O programa Agrinho ele já vai para a sua 11ª edição e esse ano nós temos um tema extremamente importante, que é Cresce o Campo, Cresce a Cidade com Saúde e Sustentabilidade. E agora, é claro, com esse termo de parceria assinado com o governo do Estado de Goiás, através da Secretaria da Educação, a gente pretende ampliá-lo e levando também até aos alunos do segundo grau. E o tema principal do segundo grau é fazer com que a gente possa estar estimulando também o empreendedorismo e ajudando os jovens a pensar no futuro, a fazer com que eles também, através do empreendedorismo, eles possam estar pensando e ajudando o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás. Então, portanto, é um termo de parceria extremamente importante. Já temos quase a totalidade das prefeituras municipais do Estado de Goiás e agora, com o governo do Estado, a gente fecha um ciclo. Eram estas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
E a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, destacando os principais assuntos da capital goiana, né, falando aí sobre as notícias do dia em Goiânia. Um destaque que o Libório fez aí com relação à questão da insalubridade para mulheres grávidas, né? A lei, a reforma trabalhista, quando foi aprovada, prevê, né, passou a prever o seguinte, que as mulheres grávidas não estariam impedidas de trabalhar em lugares insalubres. O que é insalubridade? Insalubridade é quando você trabalha num lugar que as condições ambientais não são boas. Por exemplo, um lugar muito frio, né? Ou um lugar que tem muita poeira, ou, por exemplo, um lugar que você tem dificuldades de qualquer qualidade, né? Questão de respiração. Então, por exemplo, imagine uma mulher grávida que trabalha num frigorífico, né? E precisa trabalhar dentro de uma câmara fria, por exemplo, ou que trabalha numa empresa que tem muita poeira, né? Ou num hospital, né? Ou num local que tem risco de infecções e tal. Ou seja, a legislação brasileira, a reforma trabalhista, quando foi feita, ela passou a prever o seguinte, que as mulheres não tinham nenhum impedimento para trabalhar, as mulheres grávidas, né, ou lactentes, elas poderiam trabalhar nesses locais insalubres, né? E, embora muita gente disse que isso era ilegal, não deveria ser assim, né, você deve preservar a saúde da mulher e tal, mas a reforma trabalhista acabou sendo aprovada, né? E agora o Supremo Tribunal Federal vem para dizer que essa parte da lei trabalhista não deve ser aplicada, não pode ser colocada. Por quê? Porque coloca em risco a saúde da mulher. Acho interessante isso, por quê? Porque quando estava discutindo a reforma trabalhista, né, quando está discutindo, tem aqueles que são contra e aqueles que são a favor, né? E normalmente quem é a favor de tudo, e quem é contra tudo, né? E o que acontece? A reforma foi aprovada, né? E agora o judiciário tem que fazer a interferência para dizer, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é constitucional, isso aqui não pode ser feito desse jeito, né? E aí esse é o papel do judiciário, é dizer, quando existe divergência, né, qual é o correto. Então, de um lado tem a lei dizendo que pode, do outro lado as pessoas que acham que não pode entrar no judiciário, e o judiciário se manifestou naturalmente, né? Isso mostra o quê? Que nem sempre o que está sendo proposto é bom, né? Nem sempre o que está sendo proposto é ideal. Agora, por exemplo, nós temos a proposta da reforma da Previdência. Todo mundo sabe que é preciso fazer algumas alterações na questão da Previdência, né? Ninguém tem dúvida disso. Agora, a reforma da maneira que está sendo proposta, a nova Previdência, do jeito que está sendo proposto, é prejudicial ao cidadão brasileiro, ao trabalhador, a grande maioria, principalmente aos mais pobres, né? A gente vê nas redes sociais o povo dizendo, não, é o deputado que não quer deixar de ser aposentado, né? Por R$30 mil, R$33 mil, é o deputado que não quer abrir mão de seus privilégios. Será que é isso mesmo, né? Tudo bem, os deputados têm privilégios. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro se aposentou foi para a reserva e recebe mais de R$30 mil na reserva, né? Os deputados, juízes, promotores, né, servidores, muitos são aposentados e têm aposentadorias maiores. Agora, a reforma que está na Câmara, ela vai mexer nisso? Né? Preciso ver o texto para saber se vai mesmo. Na verdade, né, às vezes a gente compartilha informações que a gente não checou, né? A emenda provisória número 6, que é a reforma da Previdência que está no Congresso, é uma emenda enorme, difícil até de ler, difícil de entender e difícil de ler, porque é longa, é grande, né? E às vezes a gente acredita num post da internet, uma frase, mas a gente não tem paciência e nem disposição para ler aquilo que está sendo proposto realmente, né? Bom, estou dizendo isso, hoje, por exemplo, uma das manchetes de hoje é que houve um acordo, né, uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro,
o presidente da Câmara, o deputado César Maia, né, o presidente do Senado, o Alcolumbre, né, e o Toffoli. Ou seja, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo se sentaram para fazer um acordo pela aprovação da Previdência, né, ou seja, um pacto, né, tipo assim, olha, vamos ficar de boa, né? E esse pacto está sendo questionado por setores do judiciário, setores jurídicos do Brasil. Por quê? Porque o papel do judiciário não é fazer acordo com o executivo e legislativo. O papel do judiciário é atender aos questionamentos jurídicos, né? O judiciário precisa receber as reclamações e dizer se elas procedem ou não procedem. Então, o judiciário não pode fazer acordo com o legislativo e executivo, né? O que o judiciário precisa é fazer o julgamento daquilo que a população leva para submeter ao judiciário, né? Então, essa conversa, né, a manchete do UOL é o seguinte: juízes e partidos veem risco de independência do Supremo Tribunal Federal. Acordo entre Toffoli, Maia e Bolsonaro, portanto, sendo questionado, né, por juízes, por partidos políticos, por setores do judiciário e setores da advocacia, né, que questionam esse suposto acordo, né, essa suposta, olha, vamos ficar em paz aqui, vamos aprovar para o bem do Brasil. Beleza, né? O Brasil precisa de mudanças, precisa de transformações. Agora, cada poder tem o seu papel, né? Cabe ao legislativo legislar, fazer a lei, cabe ao executivo executar a lei que foi elaborada pelo legislativo ou que foi aprovada pelo legislativo, e cabe ao judiciário julgar quando há divergência, né, de entendimento. Então, esse é o papel do judiciário, né? Aliás, nós temos 3 poderes, os poderes precisam ser independentes, né? Embora tenham que ser harmônicos entre si, como diz a Constituição brasileira. Tá bom? É isso aí, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta quinta-feira. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Sua declaração de amor vale um presentão da Mais. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99529-4013 e responda:
ao novo site de notícias da cidade e concorra a vários prêmios. Sorteio dia 10 de junho. Nos programas A Hora da Notícia e Tarde Comunitária. Apoio Cultural. Portal de Notícias. www.fnmais.com.br. Participe e concorra a vários brindes. Uma estadia em Caldas Novas. Nivaldo Caldas. www.nivaldocaldas.com. 99203-8918. Um buquê de flores. Correio do Amor. 99261-3084. Um almoço para casal. Restaurante Prato Cheio. 99169-1070. Um secador de cabelo. DL Calçados. Centro Comercial da Vila Formosa. Número 443. Promoção Dia dos Namorados. Recheada de brindes. É só aqui na Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Ontem, hoje e amanhã. Rádio Mais FM, porque você está sempre ligado aqui. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia, simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na nossa querida cidade de Anápolis. Um abraço aqui para os meus amigos, o meu amigo Vando Correia. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, aliás, deixa eu começar do começo, né? A Mara Silva diz, bom dia a todos da Mais FM, bom dia Mara. Sou de Aparecida de Goiânia. Isso aí, Mara. Obrigado pelo carinho de vocês aí, Aparecida. A gente crescendo a nossa audiência em Aparecida de Goiânia, tá? Curta aí, compartilha a nossa página no seu Facebook, né? Nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais amigos na querida, linda cidade de Aparecida de Goiânia. A Lucimar Batista Mendes Borges, também conectada, ela que é empresária da ferragista Império Ferragens, lá na Santa Maria de Nazaré, né? E também distribuidora dos produtos, como é que chama lá os produtos? Tupperware, faltou aqui na memória. Muito bem, abraço para a Lucimar, obrigado pelo carinho da audiência todos os dias, né? Vamos participar aí sempre. A Maria Santos, também ligada, a Adriana Pereira e o Vando Correia. O Vando Correia lá de Ouro Verde, sempre ligado. O Vando Correia está me devendo uma visita aqui, viu, Vando? Precisa vir aqui para a gente conversar sobre a querida cidade de Ouro Verde, sobre aí a Câmara Municipal, a Prefeitura de Ouro Verde, né? Tudo que acontece na bela cidade de Ouro Verde. Tá bom? A Érica Freitas desejando um bom dia Érica, né? Obrigado pelo carinho da audiência. A Érica, que é a nossa vizinha aqui, está sempre ligada, né? Ela disse que agora abandonou um pouco as redes sociais para ouvir a Mais FM. É isso aí, né, Érica? Obrigado. Deixa eu ver também o Henrique Morgantini, companheiro Henrique Morgantini, também conectado. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. A Laís Carvalho desejando um bom dia a todos, lembrando que hoje é o segundo dia nacional em defesa da educação pública. Juntos somos mais fortes. Vamos lá,
que a luta é de todos, né? Então, a Laís Carvalho, ela que está em Goiânia, lembrando, né, nós já falamos aqui no bloco anterior, da manifestação que tem hoje pelo Brasil afora, né? Mais de 150 cidades já têm agenda para hoje, inclusive em Goiânia, na Praça Universitária, né, no setor universitário leste, a partir das 15 horas. Então, em Goiânia, a manifestação. Aqui em Anápolis eu não sei se tem alguma manifestação. A minha amiga Lorena Monteuril também conectada, deixa eu ver quem mais. O Vando Corrêa diz o seguinte, interessante, depois do fiasco das manifestações convocadas por Bolsonaro, o próprio presidente se apressou em forçar um pacto para blindar a si e seu governo, né? O pacto, nós falamos aqui no bloco anterior, do pacto entre Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Que os líderes aí, vamos dizer assim, os chefes de cada poder se reuniram para fazer um pacto, né? Então, mas é isso aí, né? Deixa eu ver quem mais. É esses aí, os que estão conectados, muitos ouvindo também pelo nosso aplicativo, as manifestações aqui pelo WhatsApp. Quero abraçar minha amiga Meire Ivan Pereira, né? O meu amigo César Donizete Pereira também conectados. Deixa eu ver aqui, notícias da Assembleia Legislativa. Antes da Assembleia Legislativa aqui, deixa eu destacar, depois a gente entra com a matéria. A Assembleia Legislativa de Goiás e a FAZAN acertam ações para o início do programa Alego Ativa. Comissão de Finanças define cronograma de tramitação da LDO 2020, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Goiás. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 já está na Assembleia, né? E a Comissão de Finanças está definindo o cronograma de tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa. Aprovada em segunda votação, parcela das taxas de cartórios para o fundo da Assembleia Legislativa, né? Então, uma lei aprovada em segunda votação estabelece que parte das taxas de cartório serão para financiamento da Assembleia Legislativa. O Jornal Popular de hoje, inclusive, traz uma matéria sobre isso. E no Popular, a alegação é que as taxas cartorárias, né, podem sofrer aumento em razão dessa lei na Assembleia Legislativa, né? Especificamente, a manchete do Popular é: taxas de cartório podem ficar mais caras após projeto aprovado pela Assembleia. Lei aprovada aumenta de 39% para 40%, as tarifas sobre notariais e de registro repassadas ao Executivo, Judiciário e Ministério Público. O Legislativo também passa a ter a sua cota. Então, essa é a manchete do Popular, né, que bate aqui com a aprovação pela Assembleia em segunda votação desse projeto. O presidente anuncia a CPI das obras inacabadas proposta por Amaury Ribeiro. O deputado estadual Amaury Ribeiro propôs uma CPI para a questão das obras inacabadas aqui em Goiás, né? Nós lembramos daquele chamado Goiás na Frente, né? Programa Goiás na Frente, que deixou aí mais de 300 obras paradas no estado de Goiás. A audiência pública põe em debate o uso medicinal da cannabis. Também está na pauta da Assembleia Legislativa. Deixa eu ver. Esse assunto, né? O uso da maconha. Cannabis nada mais é do que a maconha, que é defendida aí por setores como medicamentos, né? E que deveria ser utilizada para fins medicinais. Então, a Assembleia sediou nesta quarta-feira, 29, a audiência pública que debateu o uso da cannabis para fins medicinais. A iniciativa foi do deputado Diogo Sorgato. Profissionais e outros participantes defenderam maior esclarecimento sobre o assunto. Muito bem, por falar em Assembleia Legislativa, a gente vai ouvir aqui o meu amigo Libório Santos, que falou também da Assembleia Legislativa, trazendo informações do que acontece naquela Casa de Leis. Vamos ouvir o Libório.
Olá, ouvintes, olá, amigos. Estamos de volta aqui na Assembleia Legislativa. Muitas matérias, muitos debates. E um debate muito importante essa semana foi promovido pela Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Público Superior das Universidades e aconteceu na Comissão de Educação. Inclusive, esteve participando o reitor da UEG, o senhor Ivano Villa, além de outros diretores, prefeitos, vereadores e também vários parlamentares. O deputado Antônio Gomide participou ativamente desse debate, até porque desde o início da gestão desse ano da Assembleia Legislativa, ele vem colocando aí essa questão da UEG. Detalhe, uma avaliação do que foi realmente esse debate, pelo que ele colocou, ele deixou mais ou menos a entender que não vai haver o fechamento de campos. Pois é, primeiro, importante esse debate, a Assembleia Legislativa acho que cumpre um papel de fazer esse debate no sentido de fortalecer as universidades, não deixar fazer corte, e principalmente a Universidade Estadual de Goiás, que é genuinamente goiana e que obviamente depende do governo do Estado. Repasse do governo do Estado para o UEG é fundamental para o equilíbrio e a tranquilidade, para o desenvolvimento e a ampliação da universidade. A vinda do professor Ivano aqui, o reitor, ele traz um pedido, ele traz uma solicitação onde ele vem aqui junto aos deputados dizer, olha, nós precisamos de mais recursos, nós precisamos de um investimento maior do governo do Estado, nós precisamos de emendas parlamentares dos deputados que possam realmente investir. E o que nós estamos percebendo é que o governo de Goiás, o governador, ao invés de ajudar a Universidade Estadual, ele lava as mãos e diz, olha, resolve administrativamente isso que eu já estou passando, porque desse já está bom. É importante ressaltar que no debate que aconteceu aqui na Assembleia, ficou muito claro que vai esperar definir primeiro a questão da eleição do reitor, que acontecerá ainda em agosto, para que depois possa definir um novo redirecionamento em relação ao campus. O que nós já estamos fazendo é uma prevenção. Nós já alertamos ao reitor atual que nós não vamos aceitar fechamentos de campus. Nós não podemos diminuir investimento em educação na UEG. E, obviamente, se quer fazer algum redesenho, que se faça administrativamente, mas não fechando campos em cidades importantes que já estão distribuídas em todo o estado de Goiás, que a cidade já acostumou e que é uma oportunidade para os jovens, dentro daquela cidade, fazer um curso superior. Agora, deputado, outra questão, além de fechar o campus, que é uma preocupação muito grande, tem uma outra preocupação que é a qualidade do ensino, que depende realmente de recursos de verbas, é isso? Claro, nós precisamos fazer com que os investimentos necessários possam, obviamente, ampliar a universidade, mas o próprio ensino, a própria forma e a capacitação hoje que nós temos dos professores, faz com que a gente possa levar o conhecimento a todo o estado de Goiás. A UEG hoje tem uma capilaridade muito grande em todas as regiões. A Universidade Estadual de Goiás hoje é uma indutora econômica, até porque ela faz com que aumente a economia dentro das prefeituras e gere a economia dentro da própria cidade. Isso por quê? Porque é um polo educacional, aglutina dentro da região setores importantes para a própria economia, além do conhecimento e além da oportunidade aos jovens. Agora, deputado, essa história dos municípios participarem, ajudando também o UEG, não tem a mínima condição, né? Isso é um absurdo, Quer dizer, o governador, mais uma vez, ao invés de ajudar os prefeitos, ele quer que os prefeitos ajudem o governador. É preciso deixar claro que se o governo quer dar certo, as cidades precisam dar certo. Para a cidade dar certo, é preciso o governador repassar recursos, seja na infraestrutura, seja na saúde, seja na educação, para fortalecer o município. O município dando certo, o governo dá certo. Obrigado, deputado. Grande abraço. Portanto, veio a participação do deputado Antônio Gomide. Eram essas as informações de agora de Goiânia, aqui da Assembleia Legislativa, informou Libório Santos. Muito bem, então aí a participação do Libório Santos, direto da Assembleia Legislativa, trazendo aí as informações da Assembleia e especialmente sobre esse evento da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, com a participação do reitor da Universidade Estadual de Goiás. O tema é um tema que está na pauta do dia. A Universidade Estadual de Goiás enfrenta dificuldades, houve ameaça de fechamento de campus, houve sempre a ameaça de retirada de recursos, e o deputado Antônio Gomide lidera essa frente parlamentar de defesa da universidade pública, não só da UEG, mas também das universidades federais e dos institutos de educação em Goiás, e mais esse evento
para levar o debate, para discutir esse tema tão importante que é a defesa das instituições de educação brasileiras, especialmente para nós aqui de Anápolis, para nós de Goiás, a UEG, né, que é uma universidade estadual que está em mais de 40 municípios, tem campos espalhados por estado de Goiás inteiro, né, já formou mais de 100 mil profissionais, né, então a universidade precisa de apoio e a Frente Parlamentar trabalha nesse sentido. São 10 deputados de 8 partidos, liderados pelo deputado anapolino Antônio Gomide, que faz esse debate na Assembleia Legislativa, né, e que leva para a sociedade também a preocupação em relação a manter a universidade funcionando, e mais do que isso, né, a universidade precisa de investimentos, e o deputado, inclusive, apresentou uma emenda à Constituição Estadual para que os recursos da UEG, que hoje recebe 2% do orçamento, passe a receber 3% do orçamento. Seria um aumento de 50% de recursos. Então, o deputado trabalha no sentido de fazer com que haja um repasse maior de recursos para a UEG, né? E a Frente Parlamentar, composta pelos 10 deputados, né, também trabalham a favor de manter a UEG funcionando, especialmente em todo o estado de Goiás. E o que a gente precisa é de melhoria, né? É de ampliação de recursos, é de criação de novos cursos e, portanto, esse é o debate que está sendo feito pela Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa de Goiás, né? Mais especificamente. Muito bem, aqui em Anápolis, o Sindicato dos Servidores Públicos de Anápolis está fazendo denúncias sobre o mau atendimento dos servidores públicos, né? A questão da alimentação, então, há reclamações. Amanhã a gente vai trazer mais informações sobre essa questão dos trabalhadores do município que enfrentam problemas, né? Que enfrentam dificuldades aqui na nossa cidade, né? Se você tem alguma reclamação, alguma informação para nos passar, pode fazer isso através do WhatsApp. Você pode gravar, né? Pode gravar aí uma mensagem de áudio ou de vídeo e mandar para a gente, ou mesmo, né, por escrito. Você pode denunciar o que acontece no seu bairro, dizer para nós quais são as reclamações da sua rua, da sua região, para que a gente possa incluir na pauta do programa Hora da Notícia, tá bom? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que participaram conosco. A nossa transmissão no Facebook caiu aqui no finalzinho, né? A internet hoje não está ajudando muito, mas você tem acesso ao nosso programa. Depois estaremos publicando no Facebook, inclusive essa parte que caiu na internet, e também na nossa página, no nosso canal no YouTube, tá certo? Você recebe também o nosso podcast pelo celular, pelo seu smartphone, né, no seu WhatsApp, e ainda você pode acessar o podcast através dos aplicativos de podcast no seu smartphone, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. A gente continua com muito mais informações durante todo o dia. Tem a nossa reprise às 20 horas aqui na Mais FM e na Mais Gospel. E você sempre bem informado aqui na Mais FM. A gente agradece a todos. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta ao vivo aqui direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você. Obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou na transmissão e na produção do programa. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.